Estamos de volta com Hora da Saúde. Hoje a nossa convidada, a doutora Cristiane Cácano, ela que é dermatologista do setor de prevenção do Hospital de Amor, também é médica da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, sob a gestão do Hospital de Amor e também do ambulatório de hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde de Barretos. Continuamos também com a presença do doutor Marcelo Gobo Júnior, nosso parceiro no programa Médico da Família e também médico assistente do ambulatório de atendimento ao colaborador do Hospital de Amor. Nosso assunto de hoje, hanseníase. Doutora Cristiane, qual o tratamento para a hanseníase? A pessoa continua transmitindo a doença depois do tratamento? Então, por isso que é super importante tratar. Uma vez que a pessoa comece o tratamento, ela já não transmite a doença, né? Isso é muito rápido. Tomou a primeira dose lá no ambulatório, a gente faz a dose supervisionada, que é aquela dose que a gente está vendo que o paciente está tomando o medicamento, e ele leva para casa a cartela para tomar diariamente na sua casa, até o próximo mês, quando ele retorna, a gente refaz a avaliação médica, e ele vai fazendo as doses subsequentes. Então ele já não transmite. Daí a importância da gente fazer o tratamento. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas eu já estou com essa sequela, né? Isso não vai melhorar, dependendo da sequela, não ter uma melhora muito importante, mas esse paciente a gente precisa lembrar, ele pode ser reabilitado, ele pode melhorar da questão da dor, porque é um problema muito sério, né? Nervo causa dor, dependendo do comprometimento neurológico que ele tem. Ele pode ser reabilitado para fazer suas atividades diárias, minimamente ali. Então, e também o mais importante, né? Ele evita de transmitir a bactéria, porque esse é um problema que a gente tem. Ele não transmite mais nem para sua família, nem para outras pessoas. E todas as formas da doença transmitem? Hoje a gente sabe que sim, todas as formas, exceto aquela muito, muito inicial, né, que é aquela forma indeterminada, que é muito raro da gente fazer o diagnóstico, por tudo isso que nós conversamos hoje, né, Marcelo, pela dificuldade do diagnóstico inicial, excetuando essa forma, as demais formas são todas transmissíveis. Então, você também, tratando, você evita de que outras pessoas adoeçam, pessoas da sua própria família, que são as mais suscetíveis de adoecer, né? Acho que é isso, que é o principal ponto do tratamento, né, Marcelo? Sim, o que dá a cara da hanseníase é o indivíduo, né? É o sistema imune do indivíduo, a maneira como ele vai lidar com o bacilo. E isso é muito importante porque a resposta ao tratamento também depende disso, em relação à complicação que você pode ter em decorrência do tratamento, em relação a como você vai esperar a resposta, o tempo de evolução, se eu vou usar o esquema de 6 meses ou de 1 ano, se eu posso esperar algum tipo de reação em decorrência do tratamento. Tudo isso vai depender do meu sistema imune e do meu padrão. E às vezes, quando a gente está falando de rastrear os contatos, de fazer esse acompanhamento, é porque isso está no manual de instruções do nosso corpo, né? É uma questão genética, tem muita influência em relação a isso. Então, aquele padrão na mesma família, você já vai esperar formas de apresentação que são semelhantes. E aí o esquema de tratamento também, só que às vezes, como a gente tem a maior parte das pessoas, não nos extremos, mas no meio, né, da forma de apresentação, quanto mais rápido eu faço o diagnóstico e começo o tratamento, às vezes um esquema que seria de 1 ano, passa a ser de 6 meses, porque eu faço o diagnóstico quando eu tenho pouco bacilo, pouca bactéria causando ali a doença. E aí eu vou dar um outro rumo para essa história, para a história de vida e da família, porque eu tomei a primeira dose, eu já não transmito mais. Então, os contatos domiciliares, eles já vão ficar protegidos. E é assim que a gente faz, né? E isso que a doutora Cristiane falou sobre as sequelas é muito importante. Às vezes, eu fiquei com uma deformidade no meu pé, na minha mão, eu não vou conseguir voltar atrás em relação a isso, mas eu consigo me adaptar, eu consigo promover tratamento para aquilo, especialmente no sentido da formação e proteção de complicações. Então, se eu tenho uma alteração no meu pé e eu faço um calçado adequado, eu não vou formar úlcera, eu não vou formar ferida ali, né? Por isso, tratar é muito importante e ter a equipe com esse olhar. E o tratamento é o mesmo para crianças e para os adultos? A diferença é na questão das doses. Os medicamentos são os mesmos, né? A gente tem o mesmo medicamento, vai depender da forma clínica, como nós estamos falando aqui. Tem formas que nós vamos tratar com um esquema chamado paucibacilar e tem formas que nós vamos tratar com um esquema multibacilar. Isso varia também em tempo de tratamento. São os mesmos medicamentos para as mesmas formas clínicas, tanto no adulto como na criança. O que muda é a dose do medicamento. Então, a cartelinha da criança é diferente da do adulto, em termos de dose, né, do medicamento.
Infelizmente, nós temos algumas crianças em tratamento, né, aqui em Barretos. Toda vez que a gente tem criança comprometida pela hanseníase, é uma situação muito grave, porque se a gente tem criança afetada, a gente sabe que o bacilo está circulando, né, numa concentração maior. E isso que a gente sabe, se está circulando, mais pessoas podem adoecer, né? Sem contar o fato de poder deixar uma criança com uma incapacidade física, com uma sequela. Então, realmente ruim, é uma forma da gente medir até o grau de controle ou não da doença, da hanseníase, avaliar o número de crianças infectadas pela doença naquele determinado local, durante um período. É uma das formas que a gente utiliza para avaliar como é que está a circulação da bactéria naquela determinada área, né? A senhora falou sobre sequelas. A hanseníase, ela pode deixar sequelas? Então, infelizmente, pode, principalmente, como o Dr. Marcelo falou, se a pessoa já chega num quadro mais avançado, de um comprometimento neurológico muito pronunciado, de muitos anos ali, como a gente está falando, a doença é silenciosa, mas ela tem períodos de agudização, que a gente chama, que é onde o seu sistema imunológico, ele responde de uma forma mais exacerbada, mais intensa, àquela presença da bactéria ali. E com isso, toda vez que a gente tem esses quadros agudizados de piora clínica, normalmente o que sofre mais são os nervos, né? São afetados nesses momentos e o paciente pode ir perdendo função. Toda vez que a gente fala de função, a gente tem que lembrar de função sensitiva, que é a que dá a questão da alteração da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, como eu falei inicialmente, e função motora também, né? Que é o que a gente precisa de força para poder realizar os nossos movimentos do dia a dia com as mãos e com os pés. Então, a gente tem tanto comprometimento sensitivo e motor, pode ter um mais do que o outro, pode ter os dois, né, na hanseníase. E sim, o paciente pode ficar com a sequela, mas lembrar que a sequela, a gente tem mecanismos de fazer prevenção, né, de piora, de gerar mais danos. É o caso, como a gente estava falando anteriormente, do paciente que tem uma perda da sensibilidade na planta do pé. Então, a gente pode instruí-lo a usar um calçado adequado, né, a olhar e examinar seu pé toda noite, a ter cuidado ao pisar, porque ele pode pisar em algo pontiagudo ou um instrumento e gerar uma lesão ali, e essa lesão abre uma ferida que não cicatriza, e aquilo ali pode virar uma infecção e pode gerando outros problemas na sequência. Então você consegue também prevenir, né, o que a gente fala de prevenção de incapacidades. Você consegue prevenir os problemas, as complicações, sabendo da sua sequela, né, da incapacidade física, qual foi a sequela gerada. A gente sempre faz uma avaliação dos pacientes antes do tratamento, que chama prevenção de incapacidades. Essa avaliação é focada avaliar os nervos, né, e os músculos da mão e dos pés e dos olhos. A gente sempre faz. Durante o tratamento a gente pode fazer pontualmente também e após o tratamento, até para a gente ver se aquele paciente chegou num grau de incapacidade ali, né? Para mim, muitas vezes eles chegam já num grau de incapacidade já visível, mas existem aqueles graus de incapacidade mais leves, que a gente só detecta com esses exames, com essa avaliação mais minuciosa. Então a gente faz isso no início do tratamento e pelo menos no fim, para a gente ver se o paciente, ao finalizar o tratamento, ele ainda ficou com alguma sequela. Qual pode ser essa sequela? Desde úlceras nos pés, áreas nos pés que ele não sente, que pode pode evoluir com essas lesões ulceradas que não cicatrizam. Uma lesão de córnea que pode gerar cegueira, né? Uma alteração da sensibilidade dos olhos também pode ser necessário, sempre estar acompanhando isso junto com a oftalmologia, para que não venha gerar úlcera e gerar cegueira no futuro. Uma alteração, às vezes, da função da mão ou do pé. Então, ou até mesmo aquela área que ele não sentia, não tinha sensibilidade, ela fica permanentemente com aquela alteração da sensibilidade. Mas com isso a gente consegue também orientar, né? Essa área aqui ficou sem tal sensibilidade, uma térmica, por exemplo. Você pode se queimar sem perceber. Então, cuidado, vai cozinhar, use uma luva térmica se for uma área na mão, para que você não se queime sem perceber, não gere cicatrizes ou outras sequelas, né? Ou problemas maiores. Então, a gente consegue também dar esse direcionamento, daí a importância de avaliar sequelas. Então, a sequela, muitas vezes, ela não é reversível, mas ela pode ser, sim, amparada e tratada, até para que não venha piorar ou gerar outros problemas, né? E agora vamos falar da prevenção? Existe prevenção para a hanseníase? Com certeza. Se a gente tem uma doença que é lenta,
extremamente lenta. Ela é transmissão, é infecto-contagiosa. Eu consigo prevenir, porque eu conheço a história. Eu sei o que vai acontecer, eu conheço cada etapa do processo, então eu consigo atuar. A gente consegue prevenir principalmente tratando. Por que existe a necessidade da dose ser supervisionada? Porque essa dose faz a contenção, então eu paro de transmitir. Isso é o principal. Se eu quero prevenir hanseníase, eu preciso não transmitir. E eu não transmito tratando. Não tem outro jeito. Se eu tenho o bacilo, a bactéria no meu corpo, eu só vou não transmitir se eu tratar. Do contrário, isso vai acontecer. Quando a doutora Cristiane fala sobre a presença de crianças com casos, e na região, e isso ter relação direta com o controle, é por conta da questão da imunidade, e isso reflete a qualidade do serviço, né? A gente ter criança significa que, às vezes, enquanto equipe, a gente não está conseguindo ter o olhar para que a gente diminua a circulação do bacilo ali, e isso infecta a criança. Ela precisa de uma carga muito alta de bactéria para poder manifestar a doença. Não é uma bactéria um dia. Então eu fui na casa de alguém que tem hanseníase. Essa pessoa tossiu. Peguei hanseníase? Não. Eu preciso de ter uma carga alta, uma exposição recorrente. O ciclo do bacilo é 21 dias. Então, se para gerar um bacilo, uma bactéria virar duas, são 21 dias que ele vai ficar lá. É um processo extremamente lento. Né? Então, tossiu, caiu uma bactéria, entrou no meu corpo, para ela virar duas vão ser 21 dias. A hora que eu tratei, tomei a primeira dose, isso já não vai acontecer mais. Então é possível prevenir? É totalmente possível prevenir. Tratando, entendendo a doença e enquanto rede. Nesse caso, a prevenção, além do questão comportamental do indivíduo, de ter o contato, de levar o contato para poder fazer o exame, é muito da responsabilidade nossa, enquanto equipe de saúde, né? Talvez mais do que em qualquer outro tipo de doença, porque é da nossa capacidade, da nossa competência, estar atento a isso, educar e fazer o tratamento acontecer. E para a gente fechar essa edição, como procurar atendimento? Como procurar atendimento pelo Sistema Único de Saúde? A gente tem as duas maneiras, né? Quando a gente está falando num sistema que é organizado a partir da atenção primária, a primeira coisa é, suspeitei, eu vou no posto de saúde procurar a informação. E a outra coisa é o posto de saúde estar alinhado com o serviço de especialidade, né? Eu fiz o diagnóstico aqui, eu encaminho para o ambulatório de especialidade para poder dar o segmento, né? Aqui na nossa cidade, Barretos funciona muito bem. A gente, os pacientes, eles passam no atendimento primário, o médico já identifica, de repente, uma alteração suspeita e ele encaminha e o paciente é rapidamente atendido, não tem uma demora. A gente sempre dá prioridade para os casos que já vêm solicitando, né, precisa de uma avaliação rápida. Então, é bem tranquilo nesse sentido, né? Eu acho que é bem organizado. Então, se o paciente tem qualquer dúvida, assistiu esse programa, tem uma lesão aqui, ou eu tenho um sintoma que não tem um diagnóstico ainda, que pode ser compatível com hanseníase, pode procurar qualquer unidade básica de saúde da nossa cidade. E, imediatamente, o médico vai examiná-lo e se ele achar que pode ser hanseníase mesmo, ele já encaminha para o ambulatório de hanseníase. E nós fazemos a avaliação no atendimento lá no ambulatório. Para quem é de outras regiões e que também está assistindo, lembrar que o tratamento é gratuito, que faz parte do que está preconizado no SUS. Então, se você está, por exemplo, no interior do Maranhão, no interior do Mato Grosso, no Tocantins, que são áreas que têm grande concentração, você pode procurar ajuda na unidade básica de saúde mais próxima, para as pessoas poderem te referenciar e te organizar dentro do seu serviço de saúde local, porque você tem direito e você vai receber o tratamento sempre. Isso é importante a gente falar mesmo, porque aqui nós temos um serviço de hanseníase, né, na nossa cidade. Mas isso não é realidade, né, em todos os locais isso não acontece. Mas aonde o paciente vai se tratar? É na unidade básica de saúde, é com o médico que está lá, ele é capacitado, possivelmente capacitado, deve ser para atender esses casos e tratar os pacientes. Então, assim, é uma doença que tem tratamento, é gratuito e o paciente tem cura. Tá? Identificou, tratou, vai curar. Então, desde que ele faça tratamento de forma correta, que isso é uma outra situação, né? Também a gente, infelizmente, tem aquele caso que o paciente abandona o tratamento ou não faz. Aí são outras questões, mas se ele identificou a lesão, foi identificado, o médico fez o diagnóstico, o paciente seguiu corretamente, fez o tratamento de forma adequada para a sua forma clínica, né? De forma correta,
ele vai se curar da doença, ele não vai mais transmitir a doença, né? Então, assim, isso aí pode ser feito em qualquer local no Brasil, qualquer unidade básica de saúde está apta a tratar esses pacientes. Como você mesmo disse, remédio, a medicação só pelo Sistema Único de Saúde. Só pelo Sistema Único de Saúde. É uma doença de notificação compulsória, então uma vez que a gente faz o diagnóstico, a gente precisa notificar esse caso, tá? E aí a gente já solicita o tratamento vem gratuitamente para o paciente. Ele é feito por quê? Ele é feito na unidade básica de saúde, que é onde tem o profissional preparado ali para fazer esse diagnóstico e também para fornecer a medicação, que uma vez que a gente fornece uma dose supervisionada, né, mensal, e a gente anota que o paciente está ingerindo aquela dose de forma correta. Então, o tratamento é um protocolo, né, a gente precisa seguir esse protocolo, é um tratamento prolongado, a gente lembra aqui, né, Marcelo? 6 meses ou 1 ano, existem algumas formas que ainda às vezes precisa estender um pouquinho, mais raramente, né? Mas é um tratamento que ele precisa seguir esse protocolo. Então, ele é fornecido pelo SUS e seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, que a gente segue. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. Falamos sobre hanseníase. Mais uma vez, doutora Cristiane Cárcano, muito obrigada. Esclarecedor, ótima sua participação. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer. Eu acho que esse é um tema super importante. A hanseníase, ela é um problema de saúde pública no Brasil, é muito sério isso, é uma doença incapacitante. A gente, quando faz o diagnóstico dessa doença, precocemente é uma maravilha, porque você consegue tratar o paciente e deixá-lo bem, sem sequela, porque uma vez que a sequela física já está instalada, é tudo mais difícil, mais complexo. Então vamos ter um olhar para a doença, um olhar clínico, né? Sabendo que o diagnóstico é clínico, a gente precisa dar atenção, como o Dr. Marcelo falou, a coisas mínimas, as alterações discretas para tratar o paciente logo no início. E para o paciente, eu acho que ele tem que se informar bem, se orientar bem e saber que é uma doença que tem cura e que você não vai transmitir a doença a partir do momento que você comece a tratar. E você pode ter uma vida normal, uma convivência normal com os seus familiares, né? Vamos combater aí o preconceito, o estigma da doença. Eu acho que e fazer a inclusão social, né? Incluir esses pacientes, eu acho que é o mais importante. Obrigada, doutora Cristiane, mais uma vez agradecendo a participação, a parceria do doutor Marcelo Gobo Júnior. Obrigada, doutor Marcelo. O Hora da Saúde de hoje termina aqui. Mais uma vez, um prazer ter a sua companhia. Até a próxima!